E aí, pessoal, bem-vindos à segunda parte dessa aula sobre administração de acesso e identidade. Para você que está estudando aí para fazer a prova da Microsoft SC300, com certeza esse conteúdo vai te ajudar a chegar nesse objetivo. Na primeira parte, a gente viu aí um pouquinho sobre a paisagem identitária. A gente entendeu que essa paisagem identitária que é a nova fronteira de segurança, né? Essa fronteira de segurança era o perímetro da empresa, a parte física. Você tinha um faro de bordo lá, era a sua fronteira de segurança. Agora isso tudo está na nossa identidade, né? A gente se autentica, a gente prova que nós somos quem somos e a partir daí a gente passa a ter acesso, né? Então, essa paisagem identitária na Microsoft, a gente viu que ela tem 5 pilares, né? E estávamos trabalhando no primeiro vídeo na confiança zero. Nesse vídeo nós vamos continuar um pouco adiante da confiança zero, vamos entender um pouquinho mais deste primeiro pilar. A gente viu também no primeiro vídeo que é, a gente não protege mais o perímetro, e sim a gente protege a pessoa, e a partir da proteção dessa pessoa, a gente protege todos os devices que estão ligados a ela, seja notebook, seja celular, seja o que for. Então essa pessoa ela tem uma identidade, essa identidade é protegida, e a partir daí a gente passa a proteger os devices e os dados e afim. A gente entendeu os princípios dessa confiança zero, né? A gente viu que a verificação passa a ser explícita, o uso do controle de acesso, no conceito de privilégio mínimo, eu vou dar o mínimo de privilégio que cada pessoa precisa para fazer o seu trabalho, e a gente vai sempre presumir a violação, vai sempre entender que um acesso indevido já pode estar ocorrendo agora, nesse momento já pode estar ocorrendo um acesso indevido, então eu vou trabalhar sempre com essa possibilidade. Depois a gente trabalhou em como implantar essas soluções de confiança zero. Aí vimos algumas etapas de como fazer essa implementação, e agora a gente vai entender um pouquinho como é que isso tudo se interliga. A gente vai trabalhar um pouquinho aí no acesso condicional, que traz uma série de pontos que faz a gente compreender um pouco melhor esse cenário. Eu vou trazer para vocês o slide aqui. Então, na última aula, a gente parou aqui no slide de como implantar as soluções de confiança zero, e agora a gente vai partir para a parte de acesso condicional. Vamos entender um pouquinho como é que funciona o acesso condicional. Esse slide ele amarra aqui tudo que a gente falou até o momento, né, tudo que a gente vem falando, e mostra de uma forma clara como é que a Microsoft aplica os princípios de confiança zero através de suas diversas soluções, né? No centro da confiança zero, com certeza a gente tem aí o Microsoft Entra, né? O Microsoft Entra ID, o nosso antigo Azure AD. Então, esse é o mecanismo que avalia quem que está acessando, de onde está acessando, em qual dispositivo está acessando, qual é o contexto que está acessando e qual é o nível de risco que todas essas informações em conjunto trazem, né? E ela impõe daí suas políticas de acesso com base nesses fatores. Então, o Microsoft Entra ele pode ser federado, né, pode estar trabalhando com a federação, pode estar trabalhando com o SIG-SION, e ele vai aplicar o MFA, múltiplo fator de autenticação, para validar se essa pessoa diz que se essa pessoa é quem ela diz que realmente é, né? Lembrando que o MFA ele vai trabalhar vai te pedir para você se autenticar com algo que você sabe, sua senha, pergunta secreta, alguma coisa do tipo, algo que você é, algum tipo de biometria e algo que você tem, como por exemplo aquele códigozinho lá do autenticador do celular. Então o MFA vai buscar, né, que você prove quem você é através de dois ou mais tipos de autenticação, né? Então é aqui, né, que os privilégios de verificação explícita, o privilégio mínimo e a pressuposição de violação é aplicada dentro do Microsoft Entra. Abaixo aqui a gente tem nossos dispositivos, que com certeza também são validados pela Microsoft. Se o dispositivo é aquele que ele diz ser, né? Se esse dispositivo está ingressado, se esse dispositivo está registrado. Por isso, quando a gente vai acessar de um dispositivo novo, aparece lá algumas mensagens dizendo que esse dispositivo é novo, se você sempre que você for acessar desse dispositivo deve pedir ou não todo aquele processo, se você deseja confiar nesse dispositivo, é essa mensagem que a Microsoft pergunta, né? Então, o dispositivo é outra parte aí bem importante
desta acesso condicional, né? Com certeza ele faz parte e é verificado dentro disso tudo. Abaixo aqui nós temos então o nosso Sentinel e o Microsoft Defender XDR, né? Lembrando que a gente tem aí alguns tipos de proteção, tem o EDR, que faz a verificação, por exemplo, se o teu acesso está de algum local diferenciado, se aquele arquivo tem um comportamento diferente, etc, etc. E o XDR cruza diversas informações, ele faz uma verificação de várias informações que podem pressupor risco e cruza todas elas para ver se elas em conjunto representam uma ameaça. Por vezes, uma informação isolada, ela não representa uma ameaça, mas o conjunto de informações analisadas de forma correta pressupõe uma ameaça, né? Dá a informação a entender que isso é uma ameaça. A Microsoft faz isso utilizando machine learning e automações e gera aí algumas políticas um pouco dinâmicas para fazer esse tipo de avaliação e tomar ou não alguma ação. Mas acima aqui a gente tem a parte de proteção de dados da Microsoft, a gente tem aí o Microsoft Purview, lá a gente consegue classificar dados, fazer rotulagem, trabalhar com criptografia, dependendo do contexto, então você cria lá suas regras, suas políticas e dependendo do contexto ele vai criptografar ou não o arquivo. Né? Alguns exemplos que a gente tem aí são documentos sensíveis, vocês colocam lá aquelas labels, aquelas etiquetas, dizendo se esse é um documento da empresa, se esse é um documento público, ou automaticamente, se no documento lá tiver alguma informação, tem o número do passaporte da pessoa, ele vai classificar esse documento, ou pelo menos aquela parte do dado, como um dado sensível e vai estar aplicando aí suas proteções de informações conforme as suas políticas. Né? Abaixo aqui a gente tem o Microsoft Defender para aplicativos de nuvem, né? Ele vai trabalhar especificamente com os aplicativos de nuvem. Ele tem o CASB, né, que é o Cloud Access Security Broker, que faz atua como um intermediário, né, entre o usuário e o serviço de nuvem. Ele está sempre analisando qual é a comunicação que o usuário e esse serviço de nuvem tem. Quando eu falo serviço de nuvem, não falo somente de serviço de nuvem da Microsoft, né? Não, por exemplo, o Microsoft 365 é um serviço de nuvem, mas eu tenho aí o Google Workspace, é um serviço de nuvem, eu tenho o Dropbox, é um serviço de nuvem, eu tenho o Salesforce, é um serviço de nuvem. Tudo isso eu consigo estar aplicando aí o Defender para aplicativo e está protegendo esse dado. Por exemplo, o utilizador ele tem lá um Dropbox pessoal e ele tenta carregar para esse Dropbox pessoal um arquivo da empresa que tem uma etiqueta específica. A empresa pode receber um alerta ou carregar esse arquivo pode ser o carregamento desse arquivo pode ser bloqueado. Enfim, eu consigo configurar aí algumas políticas e o Defender para aplicativo é quem vai fazer esse trabalho para mim, né? Então, por fim, eu tenho abaixo aqui o serviço de rede do Azure, né, onde eu consigo também fazer aplicação de política de acesso a recursos como máquinas virtuais, como storage, como banco de dados, consigo fazer esse controle e também consigo trabalhar aí com monitoramento dessa rede, tráfego elevado, tráfego diferenciado, ataques, etc, etc. Então, este é o contexto do acesso condicional. Todas essas ferramentas elas trabalham em conjunto para entregar o acesso ou não a informações, né, ou a recursos dentro da Microsoft. E aqui a gente fala um pouquinho sobre as estruturas de arquitetura, né? Já estamos aqui começando um pouquinho mais a parte de arquitetura e desenho, né? A identidade é um pilar importante nas estruturas de arquiteturas, né? A gente tem aqui o Cloud Adoption Framework, que é um conjunto aí de boas práticas que são utilizadas para quando a gente vai fazer essa
adoção da nuvem, né? É uma estrutura da Microsoft que ajuda as organizações a adotar a nuvem com responsabilidade, planejamento e governança, né? Quem já estudou um pouquinho aí de Arthur e COBOL também vai ver muita familiaridade com alguns dos pilares da CAF, né? Então, identidade é uma disciplina essencial dentro da CAF, né? O Cloud Adoption Framework, especialmente quando a gente fala na parte de governança de nuvem. Então, a gente tem aqui a parte que define como é que a gente faz para definir essas políticas, né? Riscos empresariais, políticas de conformidades e processos. Então, dentro disso, a gente tem 5 disciplinas de governança de nuvem, né? Gerenciamento de custo, linha de base de segurança, consistência de riscos, linhas de base de identidade, aceleração de implantação. Dentro dessas, posso trazer aqui algum destaque para linha de base de identidade, que vai fazer a verificação e a conformidade de identidade do acesso, vai impor controle, vai aplicar os modelos de consistência, que foi tudo que a gente viu aqui no slide anterior, né? Boa parte a gente viu nesse último slide. Também a gente tem a parte de aceleração da implantação. Vai, obviamente, trabalhar aí na parte de acelerar a implantação, mas também vai permitir que as equipes adotem a nuvem com segurança desde o início, né? Já desde o início, a CAF vai ajudar a garantir que a identidade seja tratada como prioridade, né? Desde o primeiro projeto, desde o primeiro passo, a identidade vai ser uma prioridade, ela vai ser bem planejada. E do outro lado aqui a gente tem a parte de estrutura bem planejada, né? Um bom planejamento de estrutura, né? A estrutura bem planejada, ela foca na criação de soluções de segurança eficientes e resilientes dentro do Azure. A Microsoft define aí alguns pilares de arquitetura e muitos deles estão diretamente ligados ao acesso e à identidade, né? Esses pilares seriam gerenciamento de identidade e acesso, proteção contra ameaças, segurança da nuvem, proteção de informações, governança de informações, gerenciamento de riscos internos, gerenciamentos de conformidade e também descobrir e responder, né? Descobrir e responder a gente vê aí bastante no ART, quando a gente fala do ciclo de melhoria continuada, uma das partes é responder, né? Descobrir a outra parte. Então, esse é um ponto bem interessante dentro dessa estrutura bem projetada. A gente pode trazer aqui como um destaque, né, o gerenciamento de identidade e acesso. A gente está falando especificamente do Microsoft Entra. Proteção contra ameaças, a gente está falando do Defender, né, em toda a sua abrangência. E quando a gente fala aí de governança e conformidade, segurança em nuvem, proteção da informação, que no caso seria Data Loss Protection, DLP, a gente está falando de Purview. Purview faz uma entrega enorme, isso é um produto muito grande, muito abrangente, bem interessante, e tem aí, na prova, tem bastante coisa sobre Purview. Tranquilo, para a gente fazer essa projeção deu uma boa solução de nuvem, né? É preciso considerar que o uso da identidade desde o início, desde o começo, eu preciso fazer isso pensando na identidade, como é que vai ser esse meu planejamento da identidade desses utilizadores, né? Quem que pode acessar o quê, quando que esse acesso deve ser permitido e com que permissão, né? O fulano de tal pode acessar essa pasta, mas com que tipo de permissão? Somente leitura, gravação, edição. Então, esse exemplo define bem tudo que eu preciso planejar quando eu vou começar a fazer minha implementação, né? Essa prova, a SC
300, ela não é só sobre configuração de políticas e criação de acessos e coisas do tipo. Ela é sobre entender, né, aonde a identidade entra nessa arquitetura, como eu vou trabalhar a identidade, né, seja na adoção, seja na criação de soluções de nuvem. Então, a prova da Microsoft SC300 ela é muito voltada a como que eu vou utilizar a identidade, né? Como que a identidade faz sentido dentro desse cenário que eu estou começando a construir. Então, por que uma identidade, né? Esse slide ele é bem direto, bem interessante, ele é ótimo para reforçar aqui os fundamentos da identidade, né? Que é ideal para a gente entender todo esse conceito dessa prova em si, né? Então, poder provar o que somos, autenticar. Poder provar que nós somos quem nós dizemos que somos, né? Porque a gente está fazendo esse acesso de uma maneira remota. Mesmo quando você vai fazer algum acesso a algum local presencialmente, você já tem que provar que você é quem você diz que é. Então, sem uma identidade, não há como garantir que quem está tentando acessar é realmente quem diz ser. A gente precisa que essa pessoa se identifique, né? Quando você vai no banco, você tem que mostrar que você é quem você diz que é. Né? Online, a mesma coisa. Quando você vai acessar uma aplicação, um e-mail, seja o que for, você precisa provar que você é quem você diz que é. Então, essa função da autenticação, ela verifica a legitimidade de quem está tentando se conectar. Ele vai verificar se realmente essa pessoa é quem ela diz que é, né? Então, pode ser via uma senha, pode ser via biometria, pode ser via algum certificado digital, pode ser autenticação de múltiplos fatores que vai englobar tudo isso que eu comentei, pelo menos dois desses tipos de autenticação. Falei agora há pouco que a autenticação ela é baseada em aquilo que a gente é, biometria, aquilo que a gente sabe, uma senha, e aquilo que a gente tem, né, uma chave, uma chave física, né, para um token físico, um autenticador com código de autenticação, enfim, então são os três princípios base aí que a gente tem da autenticação, né? A prova SC300 foca muito nessa parte de autenticação e segurança com o Microsoft Entra. Segunda parte, né? Obter permissão para fazer algo. Ok, eu já me autentiquei, eu já cheguei e já disse quem eu sou. Cheguei no banco e mostrei quem eu sou. Agora, eu posso fazer o que nesse banco? Eu estou lá fisicamente dentro de uma unidade de um banco e o que eu posso fazer? Eu tenho autorização para ir ao cofre, eu tenho autorização para quê? Tenho autorização para sacar dinheiro, eu tenho autorização para mudar dados da conta. Qual é a autorização que eu tenho? A mesma coisa ela funciona quando eu estou me autenticando dentro de algum ambiente em cloud e on-premise também. Eu acessei agora um software, acessei uma aplicação SaaS. O que eu tenho direito de fazer? Eu posso imputar dados, eu posso mudar a estrutura, eu posso criar usuários. Isso é a minha permissão. Então, quando a gente fala de identidade, ela não caminha sozinha, né? Ela tem que caminhar junto dessa permissão, porque muitas vezes não basta eu me autenticar se eu não posso fazer nada lá dentro. Eu me autentiquei e agora eu não tenho acesso a nada, então eu preciso de autorização, né? Quem pode fazer o quê? Essas autorizações elas podem vir baseadas em grupos, posso criar grupos de permissão, funções, no caso as RBACs, né? Se as pessoas têm essa função, ela vai ter essa e essa permissão, e políticas de acesso condicional. Se essa pessoa ela tem acesso se essa pessoa no acesso condicional ela passou em todas as etapas, ela tem acesso a tudo. Se essa pessoa no acesso condicional ela tem uma ou outra parte que não está totalmente segura, né, que traz aí alguma possível vulnerabilidade, alguma desconfiança que essa pessoa pode não ser ela mesma, ela não tem acesso a todo o ambiente ou ela não tem acesso a nada, né? Então, a gente consegue também aplicar autorização mediante o acesso condicional às etapas
do acesso condicional que a gente viu no slide anterior. Se essa pessoa está vindo do IP de fora do país de origem da empresa, ela pode acessar, ela pode ler informações, mas ela não pode fazer alterações. Ela pode, é um administrador da empresa, ele está acessando de um novo dispositivo, ele consegue acessar, ele consegue resetar uma senha, mas ele não consegue criar novos utilizadores, por exemplo. Então, o acesso condicional tem esse poder em cima da permissão. Seguindo o relatório que foi feito, a auditoria, eu quero saber tudo que foi feito dentro do meu ambiente para depois poder auditar e garantir que está tudo certo, né? Tudo que uma identidade faz deve ser rastreável. Eu preciso entender tudo o que é feito para essa identidade para depois conseguir entender o que está acontecendo no meu cenário, né? Através dessas permissões eu consigo rastrear qualquer ação, detectar algum tipo de fraude, gerar relatórios de conformidade, etc, etc. Então, o Microsoft Enter ele já tem lá uma série de logs, já tem uma parte de logs, já tem o Log Analytics também, já tem o Microsoft Sentinel que vai pegar logs também, e até no próprio Purview eu consigo pegar diversos tipos de log para entender o que está acontecendo. E por fim, para poder auto-administrar uma identidade, né? Então, a administração. Então, eu preciso ter para conseguir fazer o meu serviço de administração, eu preciso ter as identidades para saber quem pode fazer o que, né? Uma identidade, ela também precisa ser gerenciada e delegada e até mesmo automatizada, né? Por exemplo, redefinição de senhas, autoatendimento, ciclo de senhas, quando a senha ela dura 90 dias, o utilizador precisa redefinir sua senha, isso é um ciclo de senha, né? E ele pode fazer isso de forma automatizada através do autoatendimento, né? Nessa prova do SC300, vai cair aí ferramentas como, além do Microsoft Entry, que é o centro da prova, sem dúvidas, o PMI da Microsoft, o Access Review da Microsoft. Então a gente vai ver um pouco mais também sobre outras ferramentas no decorrer desse treinamento. Então, nesse slide, a gente tem aí esses pilares um pouco mais visual, né? Um pouco mais compreensível. Quando a gente fala de autenticação, nós estamos falando da experiência de logon do usuário. Também de fontes confiáveis, protocolos federativos e níveis de garantia. Quando a gente fala de autorização, já mudamos aqui, já começamos a fazer um pouquinho mais de perguntas, né? Como e onde são tratadas as autorizações? Isso aí a gente sabe que é dentro do Microsoft Entra. Um usuário pode acessar o recurso. O que ele pode fazer se ele acessar, quando ele acessa esse recurso? Um utilizador consegue acessar uma máquina virtual? Sim, consegue. O que ele pode fazer depois que ele acessa essa máquina virtual? Pode desligar, pode apagar, pode aumentar disco, só pode simplesmente usar o sistema operativo. Então, essas perguntas que vão definir a minha autorização. Quando a gente fala de administração, a gente tem o gerenciamento de exibição única. Microsoft Entra tem esse gerenciamento para você. Aplicação de regras de negócio. É possível fazer também lá dentro da console do Microsoft Entra. Solicitações automatizadas, aprovação e atribuição de acessos. Gerenciamento de direitos. E por fim a parte de auditoria, né, que controla quem faz, o que faz, quando faz e onde e como foi feito. Então, esse controla é mais no âmbito de registrar quem é que fez, não é diferente do autoriza. Autorização vai permitir que faça ou não faça. Controla, ele vai acompanhar quem fez e quando fez. Então são coisas diferentes, por vezes na prova aí caem algumas perguntas dentro desse contexto e a gente tem que saber diferenciar o que é autorização e o que é auditoria, né? Porque vem nesse contexto do controla e por vezes a gente acaba confundindo achando que é uma autorização. Alertas focados, dependendo do determinado tipo de ocorrência, ele vai me mandar um alerta específico. Relatórios agrupados e aprofundados, né? Então posso ter diversos âmbitos desse relatório e por fim governança e conformidade.